nessa ribeira aqui, o fogo, né? A gente tocaram fogo aqui. Isso, porque aqui era só mato, né? Só existia essa casa aqui, uma miudinha aí, nada mais, só mato. Bom, aqui são os resquícios da antiga residência de Zé Cardoso e Isaías Arruda. Foi exatamente neste local onde aconteceu toda a logística para a invasão de Mossoró, onde se reuniram aqui Lampião, Marcilon Benevides Leite, Zé Cardoso, Isaías e ainda Miguel Saraiva. Então foi exatamente neste local onde tudo isso aconteceu, a grande trama para a invasão de Mossoró. E sobretudo a volta de Lampião. Ele retornou para aqui querendo obter o apoio de Isaías contra as volantes que vinham na sua perseguição. E aqui nesse exato local, no entorno desta casa, aconteceu a tentativa de envenenamento do bando lampiônico e também o fogo, né, da capoeira, o incêndio da capoeira e o confronto dos cabras de Isaías com a polícia comandada pelo Major Moisés Leite Figueiredo. Então foi nesse entorno aqui que aconteceu o tiroteio, incêndio e a tentativa de envenenamento. Ao longe, nós estamos vendo aqui a também conhecida Serra do Cantins. E mais além dela, a Coxá e a Serra do Diamante, que foram, ao lado de Poeiras, os 3 pontos que Lampiões sempre permaneciam porque vinham aqui, por alguns motivos específicos. Primeiro, porque era difícil acesso, e segundo, porque era quase uma linha reta de contato, de comunicação com Ipueiras, que era Ipueiras considerado o quartel-general de Lampião com Isaías na Aurora. O Major Moisés Leite Figueiredo. Ele comandava a média 500 homens. Essa questão quantitativa é muito assim, mas era em torno de 400 a 500, porque eram 3 estados, né? Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. E ele era o chefe geral, comandante geral. Mas sempre havia uma briga, né? Entre ele, o Manuel Firmo, o Agripino Lima, que era do Rio Grande do Norte, e o Manuel Arruda também. Os subcomandantes não o viam com bons olhos não, por conta de algumas ações meio duvidosas, né? Por exemplo, quando foi para cercar Lampião aqui, ele pediu ao presidente, que é hoje o governador, para afastar as tropas do Rio Grande do Norte para Paraíba, né? Mandou uma para Missão Velha, Juazeiro, outra para Chamacaru, e ficou só o pessoal dele, então é uma coisa meio complicada. Mas como a história do Lampião é polêmica, né? A história também da Volante também haveria de ser polêmica também. Existe alguma memória fotográfica e outras aqui em relação a casa em pé? No sentido de reconstruí-la e tal, de ter subsídio para a reconstrução dela e tal? É o seguinte, no nosso projeto junto à Secult Fortaleza, o projeto, ele não, assim, a gente não quer levantar a casa no exato local, a gente queria fazer uma réplica, porque aí a gente estaria destruindo, não tinha como, né? Porque a casa como era, não tem como fazer. Então a gente quer preservar isso aí, dar um tratamento, não sei, tem que trazer especialista no assunto. Agora a gente quer sim fazer uma réplica, viu? Mas uma forma de conservar isso aí. E, inclusive o Lampião, na sua raiva, depois que aí ele ficou com raiva mesmo, aí eu acho que ele não mediu mais esforço em fazer maldade aqui, que nunca tinha feito. Ele sacrificou o vaqueiro. E aí, até aí a gente não sabe se foi o vaqueiro que morava aqui, mas ele sacrificou o vaqueiro do Zé Cardoso. Porque quem foi levar a comida parece que foi o vaqueiro e Miguel Saraiva, que é lá da frente, lá do Coxá. Porque para levar comida para 40 pessoas, panela grande, qualquer coisa, não ia levar sozinho, né? Eu estava perguntando aqui, afinal de contas, como que o pessoal conseguiu se esconder aqui? Parece que tinha alguma plantação aqui? O que era aqui? Aqui era canavial, aqui era muito mato, sabe, essa região, mas na região onde a gente chama de Baixio, por exemplo, ali, ó, eles plantavam cana e num canto mais alto eles plantavam algodão. E o resto era mata fechada, não tinha estrada, não tinha não. O pessoal, as volantes se esconderam, porque assim, pegou aqui é um escampado, não, assim, aqui não tá, dá pra pegar. praticamente ficou está praticamente um deserto, cara. Isso aqui, ó, não dá mais nada não. Isso aí foi anos e anos de exploração, de predatória. Mas aqui era
era mata fechada. A selva. Pelas pessoas antigas que a gente entrevistou, eles diziam, olha, a gente só via aqui a serra, mas daqui ninguém via, não, era mato. Agora aí era o canavial. A parte baixa do canavial, a parte alta, algodão. Viu, Carlos? Uma perguntinha para o senhor. Pois não. No caminho da volta aqui tem um crucifixo à direita. Cruzeiro dos penitentes. Isso aí pegou fogo. Isso, que história que o senhor conta que as meninas estavam Ali é mais um crime de Lampião que ele está pagando sem dever. Viu aquele cruzeiro? Ele paga sem dever, porque eu acho que a Aurora tem peso. Morava na frente, que o bando de Isaías, em agosto de 1915, quis fazer um banquete lá na frente e mandou pedir um boi. E o cara disse que quem quiser criar boi, comer boi, que crie. E esse cara aí foi, Manuel Raimundo é o nome dele. Aí veio, pegou o boi e matou o Manuel Raimundo. E aí até hoje a gente está divulgando que não foi Lampião, mas até hoje o Lampião paga isso aí. O pessoal fica pagando o que não deve. E como Isso é interessante, na volta a gente dá uma paradinha para fotografar os lá, penitentes, aqui tinha muito penitente. Inclusive uma coisa que eu não falei, doutor Mauri, lá, é assim, lá no Ribeiro, como foi que o Lampião passou no meio das duas volantes, tá, aquela coisa toda. Aí algumas conversazinhas do pessoal tinha, inclusive, não, foi os penitentes da Horta Santa Cruz que o ajudou a passar aí com vestido ele chama no hábito. Mas como foi uma coisa que a gente ficou assim, entrevistando ainda aí não, era que tinha penitente demais, ainda existe mais pouco agora. São fanáticos mesmo, e o pessoal respeita sim. Aí não, foi os penitentes da Horta Santa Cruz que fez, pegou o Lampião e passou aí, mas aí pode ser mais um folclore, um caos mesmo. Aquele mato ali que a gente vê, deve ser ainda algo similar ao que havia naquela época. Exatamente, acho que ali é mata nativa, né? Pode ser, que nós estamos aqui no período seco, né? Ela tá seca, né? Mas pode ser sim, viu? Tô vendo que o lado de cá tá desmatado ali, tá? É uma boa observação, pode sim, pode ser assim um exemplar, né, do que era no... Exatamente. Porque lá em Nazaré, o Zezinho de Emília, né, filho de Oncilon, eu perguntei se o cenário ainda era original. Ele falou que a Algaroba acabou com por tudo que nasceu, ela nasceu, o que estava ao redor morria. Então hoje quem tomou conta foi a Algaroba. Então eu acredito que seja a Algaroba, pelo menos aquelas mais verdinhas no centro, que elas resistem mais. A vegetação da época, então, já não existe mais. A Algaroba matou essa vegetação. A história do Lampião, hoje, ela se estende, eu diria que para o mundo. Então é a forma de nós resgatar a história de Aurora de uma forma com que a Aurora mostre para o mundo contemporâneo a importância que seus filhos jogaram no contexto da história lampiônica. Afinal de contas, Lampião esteve aqui na preparação da trama para a invasão de Mossoró, como na volta, durante a perseguição. Ele veio justamente para Aurora e aqui aconteceu, eu diria que, uma história pós-tentativa de invasão para Mossoró. Essa é a importância, dar o devido papel histórico aos nossos sujeitos, que são os formadores da sua própria história. Tem como um dos seus princípios básicos fazer com que as pessoas entendam que nós não estamos aqui comemorando o fenômeno de Lampião, a figura de Lampião, como um herói nem como um bandido. Nós estamos fazendo aqui, eu diria que brindando uma história dos oprimidos, porque a história oficial, como se conhece, é a história escrita pelos vencedores. E essa história lampiônica que nós estamos aqui colocando para que as pessoas possam ver, rever, resgatar e, o que é mais importante, se posicionar em relação a ela, é a história dos oprimidos, porque a gente tem esse viés de fazer o contraponto. Nós não estamos querendo, como eu disse aqui, fazer aqui um fato glamouroso de Lampião, mas sim tratar a história como ela aconteceu na verdade, e colocando dentro desse livro as pessoas que realmente, de uma forma mais direta possível, tiveram contato através dos seus ancestrais, seus pais, avós, bisavós. Então, aqueles que vivenciaram de perto foram, de algum modo, protagonistas e não apenas sujeitos.